Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o 6º episódio de House of the Dragon. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e deixa um like porque ajuda muito o nosso projeto. E bora falar sobre esse episódio incrível que teve um salto temporal de 10 anos, trazendo novas facetas dos personagens. E eu confesso pra vocês que fiquei com muito medo, porque eu falei, gente, eu gostei tanto da Alicent e da Rhaenyra mais novinhas. E o que eu posso dizer é que apesar de ainda sentir falta das meninas, eu gostei bastante do novo casting, de todo o novo casting, porque a gente vê muitos novos personagens. Aliás, é como se fosse uma nova etapa, uma nova série, porque quando a gente se acostuma com todo mundo, a gente tem que conhecer novas pessoas que vão ser muito importantes para a guerra que tá por vir. E o Sir Harwin Strong, ele é filho da mão do rei, e ele era conhecido como o homem mais forte do reino, ele tinha o apelido de Breakbones, além dele ser o herdeiro de Harrenhal. E eu achei ele muito paterno mesmo, ele muito companheiro nesse episódio, e eu gostei muito dele, eu acho que a gente vai sentir muita falta do personagem, já ele apareceu super pouco, mas é muito importante pro desenvolvimento da história. Então a Rhaenyra recebe uma exigência da rainha porque ela quer ver a criança no momento que ela nasceu, e a Rhaenyra, apesar de, como eu disse, tá no momento mais frágil dela, porque, gente, ela acabou de dar à luz, né? Ela fala, não, eu vou junto com esse bebê, e aquela caminhada dela, aquela força, aquele sangue, tem tudo a ver com a personagem. O Laenor a acompanha e a Alicent está numa posição de poder absurda agora comparada com a Rhaenyra. É claro que isso nesse episódio, e a gente vai ver depois essas forças de embate direto, as duas muito fortes, mas nesse momento ela tá lá toda de verde, já representando, né, os lados da guerra, e ela se afirmando como uma Hightower que vai fazer o que for para manter a descendência dela no poder. E ela quer ver o bebê, gente, porque ela precisa ver a cor dos cabelos do bebê. E, obviamente, né, fica mais uma vez claro que ele não é filho do Laenor. Ela até faz uma provocação pra ele, ela fala, quem sabe o próximo parece com você. E enquanto a Alicent continua implacável, majestosa e muito invejosa, inclusive, da amiga, né, gente, porque vamos aqui fazer um parênteses, ela passou a vida inteira com o Viserys, né, enquanto a amiga tava lá com o Criston Cole, com o Harwin Strong, né, enfim. E ela tem uma vida livre, né, a Rhaenyra acabou casando de uma forma muito mais livre, então existe essa inveja e toda essa cobra que foi criada. A gente vê exatamente o processo de evolução da Alicent, uma menina muito pura, muito amiga, que foi envenenada, e o pai dela usou a melhor cartada de todas: se você não agir, seus filhos vão morrer. Então a gente vê uma mulher que tá estressada, a gente vê no poder que ela tá ansiosa o tempo inteiro, ela tá muito nervosa com tudo que tá acontecendo, porque o Viserys, gente, ele tá à beira da morte, e ele continua aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Ele entra no quarto nesse momento, ele já tá sem um dos braços, a gente viu que o braço dele tava muito ruim, e agora ele foi verdadeiramente amputado, né, o braço dele teve que ser amputado, e ele continua passando um pano, falando até que ele nem tem o mesmo nariz do Laenor, o que não faz sentido, né? Inclusive, os narizes dos Strong eram muito característicos, os livros contam isso, então é um pai passando pano, literalmente. Ainda nessa cena a gente vê que é o Criston Cole que tá guardando os aposentos da rainha, ele virou o guarda dela mesmo, porque provavelmente depois daquela cena onde ele ia tentar tirar a vida por culpa e por tudo que ele fez, né, naquele momento, ela o acolheu. E, inclusive, é um paralelo interessante com um pouquinho mais pra frente, onde a gente vê que o Harwin vai ser destituído do cargo dele por ter agredido o Criston. E o Criston agrediu e matou o Joffrey, e não foi coisas da rainha. Ainda nessa cena eu destaco o papel do Laenor, que apesar de muito amigo, companheiro, compreensível, ele parece muito desconectado da realidade. E a gente vai ver isso mais pra frente, quando ele tá mais interessado em conflitos que estão acontecendo novamente em Stepstones, do que realmente o que tá acontecendo com a mulher dele, com a família dele. E a Rhaenyra fala, eu sempre fui, sabe, sua amiga, eu sempre deixei que o nosso combinado fluísse naturalmente, você tá mais preocupado com outras coisas, então agora você tem que estar do meu lado. É um personagem que realmente me parece desconectado do que tá acontecendo por baixo da Guerra do Trono. E aí nós temos novos personagens. A Alicent teve 4 filhos, então é importante destacar quem são eles.
A gente já tinha visto o Aegon, segundo do seu nome. A gente também vê a Helena, que vai ser uma das queridinhas do reino. Essa personagem é muito querida na história. A gente também vê o filho dela, Aemond, e ela teve também o Daeron. A gente ainda não viu o Daeron, mas ele deve aparecer aí nos próximos episódios. E a gente vê também os 3 filhos que a Rhaenyra teve com Harwin. O primeiro é o Jacaerys, depois o Lucerys e o último, Joffrey. Inclusive, o nosso Laenor tentou chamar o primeiro filho nascido da Rhaenyra de Joffrey, mas ele não foi permitido. O próprio pai dele virou e falou, cara, não vai pegar bem, ele vai ter um nome mais característico dos Velaryon. Então é uma curiosidade aí. E os 3 de cabelo castanho. E sobre esses novos personagens, essas crianças, a gente vê que o Viserys tentou realmente... Ele era o cara que tentava fazer com que todo mundo ficasse feliz, então ele tentou criar os filhos dele com a Alicent e os netos no mesmo ambiente, eles treinavam juntos, ele tentava fazer com que eles criassem laços pro resto da vida, tentando evitar conflitos. Inclusive a gente vai ver uma das cenas aí no Dragon Pit, que é o lugar onde ficam os dragões. E a gente já vê as arquibancadas porque os dragões eram exibidos lá, inclusive como uma forma de vangloriar e de exaltar a posição dos Targaryen. E a gente vê os meninos lá até unidos, e eles vão fazer uma brincadeira com o Aemond, falando que ele não tem dragão, eles brincam com isso trazendo porco, e é algo a se considerar porque provavelmente o Aemond vai montar um dragão poderosíssimo. Eu nem vou dar spoilers aqui pra vocês, mas ele é um cara pra se observar. Mas a gente vê que eles fazem essa brincadeira em conjunto, e a gente também vê o Vermax. O Vermax é o dragão do Jacaerys, Jace para os mais íntimos, eles já chamaram ele de Jace nesse episódio. E a Alicent, ela é tão venenosa que ela alimenta o boato que existiu que o Vermax, o dragão, ele não ia eclodir, ele não ia nascer, porque o Jacaerys, o filho mais velho da Rhaenyra, era um bastardo, né? Não tinha aquele sangue puro, valeriano. E a gente vê que não só ele nasce, como os dois vão ter uma relação muito bacana no decorrer da história, mas tá lá o dragão. E aí é também citado nessa cena o Sunfyre, que vai ser o dragão, e que já é o dragão, na verdade, do Aegon. E falando nos filhos da Alicent, a Helena vai estar estudando os insetos. Então a gente vê aí que a Alicent está preparando as armas. Cada filho vai ter uma arma, ela tá preparando tudo aquilo. Ela realmente é sorrateira e tá tentando arranjar o maior número de aliados que ela puder. Enquanto Viserys vai perdendo a vitalidade e o poder dele, ela vai ganhando espaço. Então a gente vê, por exemplo, numa das cenas finais lá do conselho, que agora tá lotado o conselho, né? E as duas participam do conselho, tanto a Rhaenyra quanto a Alicent. E elas estão batendo de frente. E a gente vê que a Rhaenyra tá lá um pouco, inclusive sofrendo pra conseguir impor o que ela quer, porque a Alicent já dominou totalmente o rei. A gente vê uma cena do Viserys beijando o anel que era lá o anel que estava ligado à esposa dele que morreu, então ele já sente essa falta e ele deixou mesmo a Alicent tomar aquele espaço. E a gente vê a Rhaenyra numa posição tão fragilizada nesse conselho que ela vai tentar colocar um pouco de paz naquele lugar, propondo alianças através de casamento. E se a gente for pensar no contexto da série, é algo muito sensato a se fazer. E a gente vê como o Viserys fica feliz com aquilo, não é mesmo? E ela até oferece um dragão, que é um super presente. E a Alicent, ok, nós vamos pensar. E é óbvio que isso não vai rolar, porque a Alicent, pra mim, na série, é uma mistura de inveja, uma mistura de ganância, de tudo que foi plantado nela. E ela não quer mesmo quando a amiga tá se colocando como amiga dela. Ela falou, a gente já foi amigas um dia, ela não aceita aquilo. Ela tá cega pelo poder, pela vingança e por tudo que ela acha que os filhos têm direito de conquistar e a família tem direito de conquistar. E, inclusive, doeu no meu coração ver ela encerrando toda essa conversa, citando lá o leite que tava saindo da Rhaenyra, ela numa posição super vulnerável pós-parto. E a ex-amiga, que também é mulher e deveria entender e ter um pouquinho mais de solidariedade nesse momento, utiliza isso contra a amiga. Então, eu estou literalmente odiando a Alicent no melhor dos sentidos, porque ela tá fazendo o papel dela na série. Aí nós vamos pra Pentos, lá no outro continente. É um lugar muito emblemático, um lugar muito ligado
as tradições e a formação do sangue valeriano. A gente viu a Daenerys lá, foi o primeiro lugar que a gente viu a Daenerys na série de Game of Thrones, e quem está lá agora é Daemon e sua família. E é muito legal ver como o Matt Smith agora, 10 anos depois, tá trazendo o personagem num outro tom. Ele tá muito mais introspectivo. E aí o que acontece? Ele casou com a Laena. E nos livros a gente vê que o Daemon verdadeiramente se apaixona pela Laena. Aqui a gente tem essa questão que a Laena fala que ele não era a esposa que ele queria. Eles estão tentando aí fazer o nosso chip Rhaenyra e Daemon viver. Mas nos livros eles se apaixonam, e na série eu senti que há sim um carinho e um respeito muito grande do Daemon. E teoricamente, como a Laena estava noiva de outro pretendente, existiu nos livros lá uma disputa que o Daemon foi obrigado a fazer com esse outro pretendente para poder se casar com ela. E ele se casa com a Laena sem a autorização da coroa. Então eles vão para Pentos exatamente para fugir desse negócio da coroa. E eles ficam por lá. O que está acontecendo nesse momento político é que o pessoal da cidade de Lys se juntou com o povo de Dorne e o pessoal quer o Daemon em Pentos porque ele é uma força, ele tem 3 dragões, né? Então ele é uma força militar e ele tá querendo ficar. Inclusive a esposa dele, a Laena, ela tá falando: não, eu quero que meu filho nasça lá, né, onde eu nasci, em Driftmark. E ele fala: calma, vamos ficar aqui de boa. É importante lembrar também que eles têm 2 filhas gêmeas, a Rhaena e a Baela, e o que acontece é que a Laena vai entrar em, tipo, nossa, difícil, né? Laena, Rhaena, Baela. A Laena, que eu adorei ela nessa fase mais adulta, ela vai entrar em trabalho de parto, e na hora que o Daemon tem que decidir, a mesma escolha que o Viserys teve que fazer, ele não faz essa escolha. Ela, como uma mulher forte, guerreira, montadora da Vhagar, a maior dragão que existe nesse momento no universo. A Vhagar cresceu solta, ela tem muita experiência em batalhas, ela é um dragão muito diferente mesmo. Enfim, ela vai até a Vhagar e as duas se olham, há uma conexão especial entre as duas, e aposto que com muita dor a Vhagar acaba, né, executando a Laena. E isso, gente, deve trazer a mudança que o Daemon precisa para querer retornar e seguir aí com os interesses dele. E é claro, gente, que Daemon e Rhaenyra já estão aí, ó, prontos para se encontrarem, né, nesse momento. Eu acho que eles nem quiseram aprofundar tanto a relação de Daemon e Laena pra gente ficar mesmo com esse chip na cabeça. Pra série eu acho que funciona. E eu gostei dos dois, eu gostei da relação dos dois. Mas é isso que deve dar o start pra ele voltar. Ainda quero destacar que a gente tem as crianças lutando, né? O Sir Criston Cole tá instruindo a todos, como o Viserys quer, né? Porque ele quer que todos cresçam juntos pra ficarem bem sempre. Ele tá lá instruindo as crianças, e o Harwin Strong, paizão do ano, chega lá e fala: ó, você tá dando mais atenção pros outros. E aí a briga que acontece aqui é maior entre o Criston Cole e o Harwin, porque o Criston vai utilizar essa questão dele ser pai, de querer dar atenção como se fosse um pai, e aí ele se descontrola e, como eu falei, ele é afastado do posto dele. Nesse momento é que a gente tem também o pai dele, né, o Larry Strong, chegando pro rei falando: já que meu filho foi destituído, eu também não quero mais ser irmão do rei. E o rei simplesmente não deixa, porque ele tem sido uma mão do rei legal pra ele, pelo menos o Viserys vê assim, e a gente vê que ele tem os interesses dele, mas ele parece ser muito melhor do que o Otto. E ele fala: não, senhor. E mesmo assim o Larys fala: tá bom, eu vou ficar, mas eu vou acompanhar o meu filho até Harrenhal, porque ele vai assumir o posto dele lá. E aí a gente vê esse plot onde o segundo filho, né, o irmão do Harwin Strong, que já tá nessa trama aí, ele acaba causando a morte não só do irmão, como do pai. O Larys, que tem essa função parecida com a do Varys, né, o mestre dos sussurros, ele pega os prisioneiros, corta as línguas, o que foi horrível de ver, fazendo com que nada, nenhuma informação possa sair, e aí ele queima Harrenhal. Então a gente já começa a ver a desgraça lá de Harrenhal. Os Strong não foram os últimos lords, né? A gente vê, por exemplo, o Mindinho em Game of Thrones assumindo Harrenhal. Então a gente tem, assim, outros lords que já passaram por lá, mas a gente vê como é que foi queimada. Então eu achei muito interessante como eles trouxeram isso pra gente. E a própria Alicent acha isso um pouco demais, não é mesmo? Mas o Larys, ele é um cara muito mau e muito esperto. Ele conseguiu tirar os aliados da Rhaenyra, então ela tá mais sozinha do que nunca. E tirando o Lionel do posto, o Otto pode voltar. Então,
o Larry Strong, ele deu a primeira investida, o que é muito importante pra quem tá lutando a Guerra dos Tronos, né? E ele é verdadeiramente a flor improvável do jardim, que não deveria florescer lá, mas tá conseguindo, manipulando tudo e a todos. E no final também a gente vê que a Rhaenyra fala pro Laenor, ela fala, a gente precisa ir pra Dragonstone. E o Laenor questiona, ele fala, mas você falou que você não podia estar longe da coroa, não podia estar longe do poder. Mas naquela situação, ela tá sem aliados, ela tá sem nada, então ela se vê obrigada a tomar essa decisão. E eu gostei muito de como o episódio ele se desenvolve, é uma nova história praticamente, com novos personagens e mantém o ritmo, mantém a qualidade. Eu não poderia estar mais feliz com House of the Dragon, com a Casa do Dragão. Se faltou alguma coisa, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários, são muitas coisas pra falar. Eles vão mudando algumas coisas dos livros, o que é interessante da gente ir acompanhando, e eu tô amando. Então se você também tá, se inscreve, deixa um like que ajuda muito, e até o próximo review de House of the Dragon. Um beijo e até a próxima. Tchau!